Bom dia, menino! Bom dia, menina! E aí, sentindo que eu tô muito entusiasmado hoje, né? Ah, se eu te contar que hoje o negócio vai ficar bonito. Eu tava ali até em off com a minha amiga, né? A minha amiga irmã, falando que ela é a Sheila Carvalho do Paraguai. Só pra você ver que vai vir mulher bonita por aí, né, meu amor? Mas não nem é só sobre beleza, sobre eficiência, sobre história. Historiadora, psicóloga, mãe, mãe de 2, viu, meu amor? Pois é, filha, irmã de uma pessoa linda, filha de uma pessoa que dirige, que é bem mais na rua, só você ver como a mulher segura na rua. Eita, que hoje aqui vai ser bom, viu? Vou falar com propriedade, porque a pessoa que tá aqui hoje nasceu os dentes dentro da minha casa, praticamente, né? Eu chamo até de filha, por mais que tenha, assim, sabe, a desenvoltura bem madura, mas cresceu junto comigo e eu posso chamar ela de minha filha. Vem pra cá, Carla Brito, que eu vou economizar te apresentar mais do que isso, minha coisa linda. Ó, gente, você vê se eu errei. Ó, meu Deus do céu. Carla, mais um beijo, mais um de rica. Ai, que coisa linda. Vamos sentar e conversar, que eu tô doido pra conversar contigo, Carla, porque hoje nós vamos falar de tudo. Vamos falar de saúde, vamos falar da história dessa mulher que ela... Olha, gente, você quer levantar daí hoje e sair com boa vontade pra viver? Ouve a história dessa menina, viu? Vamos sentar comigo aqui, meu amor da minha vida. Isso, bem linda, bem maravilhosa, no salto. E aí tá todo mundo aí sentadinho assistindo a gente? Pois é, o desavisado que tá lá dormindo ainda vai lá, bate, manda vir assistir o programa, que o programa vai ficar bom. E agora que eu tô com Carla Brito aqui, tá bom? Carla, eu tenho muitas coisas pra começar a conversar contigo, né? E olha que esse nome tá ticado pra gente te convidar há muito tempo. E tudo é no tempo certo, né? E nesse clima de final de ano é muito bom a gente sentar pra gente falar da sua história, que sua história é um presente pra muita gente que acha que você nasceu pronta, bonita. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você falasse quem é Carla. Vamos falar dessa árvore genealógica, como é que essa árvore se abriu pra trazer essa menina linda. Você é filha de quem? Com quem? Pois é, bom dia. Gostaria de agradecer pelo convite. Obrigado. Hoje é um dia muito especial, né? Falar da gente é um pouquinho difícil, porque quando a gente se refere ao nosso eu, é complicado falar, mas eu vou tentar resumir assim de uma forma mais didática, para as pessoas que não me conhecem, né, saber um pouquinho da história de Carla. Então, né, eu sou filha de Valdete, né, de Luiz Carlos. Valdete, moradora daqui de Poções. Meu pai não morou aqui em Poções, era de Belmonte, né, no sul da Bahia. Meu pai faleceu com 52 anos, eu ainda tinha 12 anos de idade e fui criada somente pela minha mãe, né? Uma mulher guerreira, né, que enfrentou várias batalhas para cuidar dos 3 filhos. Mas assim, com muita garra, minha mãe proporcionou para mim todas as coisas que ela poderia proporcionar, né, tanto para mim quanto para os meus irmãos. Fiz faculdade de História, né, sou historiadora, dei aula por algum tempo, né, por 5 anos, depois fui para a área de Psicologia, me formei também em Psicologia, atuo ainda hoje também, né, passei por algumas áreas da saúde também, fui coordenadora do Centro de Covid, fui coordenadora de Saúde do Trabalhador e hoje estou como coordenadora geral da UPA de Poções, né, atuo também na área de Psicologia na Clínica São Lucas. Ave Maria. Também sou esposa, né? Sou mãe de Luiz Carlos e Isabelle, que são as preciosidades da minha vida, né? Quem me ergueu pelas todas as dificuldades que eu passei, eu falo que os filhos são bênçãos do Senhor, né? São os remédios, né, Carla? Exatamente. A cura da alma. Pois é, gente, eu tô aqui com Carla Brito, batendo um papo legal. E claro que vocês querem saber, né, de onde veio essa essência tão educativa, tão educacional, tão maravilhosa, que é Carla Brito. Carla, eu sei onde você estudou, mas as pessoas que estão em casa não sabem. Por onde é que veio essa menina estudando e exalando, quer dizer, trocando essa educação, que eu sempre achei você tão diferente da turma, porque, gente, eu era o coordenador de grupo dela também, sabe, gente? Essa menina nunca me atentou, nunca me deu trabalho, nenhum, gente, Brasil, que eu tô ouvindo isso, viu? Então, Carla, eu queria saber, para as pessoas também entenderem, quais escolas você estudou, por onde você veio, quem foram seus amigos deixados aí pelo tempo. Sim, eu fui uma menina de uma origem mais humilde, né, Zé? Minha mãe nunca teve muitas condições de estar colocando a gente em escola particular, sempre estudei em escola pública, mas falo que a gente, quando quer, a gente corre atrás. É verdade. Eu falo que o aluno, ele vai independente da escola onde ele esteja estudando, né? Vai do querer, de buscar. Então, eu passei ali pelo Bem-vindo, depois fui para o Roberto Santos, né? Aí, com 18 anos, eu entrei na faculdade, né? Fiz aqui na Unopac, na época eu tinha uma filha pequena, Isabelle, era novinha. Aí, com 19 anos, eu já estava na sala de aula, dando aula, antes mesmo da minha formação, já comecei. E aí, me formei em História,
Depois de 8 anos, entrei na faculdade de psicologia, fiz psicologia na FTC. Hoje também estou fazendo 3 pós-graduações, né? Faço psicologia hospitalar, neuropsicologia, psicologia jurídica com avaliação psicológica. Né? Então, assim, minha vida é resumida mais na questão de estudar mesmo. Eu gosto muito dessa área. Carla, a gente sabe que a cultura, ela transforma as pessoas, elas mexem com as pessoas, entendeu? E a educação e a cultura é algo atrelado. Hoje em dia é muito difícil a gente desmistificar uma da outra. Né? Eu sei que você sempre foi uma menina ligada à arte, à cultura, tanto é que você procurou fazer história, né? Sim. Minha pergunta é, por que história no início e não a psicologia antes? Eu percebi que primeiro veio a história, depois a psicologia. Sim, pelo fato de não poder sair daqui, Zé, para poder ir estudar fora, aí como eu não queria ficar sem estudar, eu optei para alguma coisa que poções pudesse me proporcionar. E na época que eu fiz história, só tinha licenciatura. E eu sempre gostei muito de política, sempre gostei muito do passado, sempre quis entender nosso contexto histórico. Então eu fui para a área de história primeiro, justamente por isso. Sem história a gente não vive, né? Não adianta. Pode até querer acabar com o A gente precisa entender os nossos antepassados para a gente entender o nosso presente para poder conseguir construir um futuro melhor. Carla, você chegou a lecionar? Sim, eu lecionei durante 5 anos no Colégio Roberto Santos. Pra você, pra você ver que mulher multi, gente. Nossa senhora, é equipe multi de pessoa essa daqui. Carla, me fala uma coisa aqui. Você acha você achou difícil lecionar? Você acha que é uma área de difícil execução por conta de tantas mudanças que vem acontecendo na educação? Até o seu tempo, vamos falar até o seu tempo. Você sentiu dificuldade? Ô Zé, assim, eu entrei na sala de aula com 18, 19 anos, né? Então, assim, já tem mais de 10 anos que eu não leciono. Na minha época era mais fácil do que hoje em dia. Hoje a educação está cada dia mais difícil, está cada dia mais difícil ser professor. Justamente por essa questão da condição física, psicológica, de cuidar das pessoas. Então, assim, a gente vem trabalhando aí com várias coisas em relação aos alunos, né? Vários alunos com a questão também de alguns tipos de transtorno psicológico, de dificuldade de aprendizado. Então, eu acho que a educação ela precisa ser voltada também para esses profissionais que precisam ser capacitados para cuidar de pessoas. Porque muitas vezes coloca esse professor dentro de sala de aula, só que esse professor não foi capacitado para lidar com aqueles alunos dentro de sala de aula. Então, vai dificultar tanto o professor que está dando aula, quanto para o aluno que não vai ter capacidade de aprender com o professor, porque ele não foi capacitado para aquilo. Então, assim, fora a questão que está muito difícil lecionar. Os alunos hoje já não são mais os alunos da minha época, né? Tem a questão muitos professores que são agredidos na escola, essa questão também de educar o filho em casa. As pessoas, elas entendem que o filho tem que ser educado na escola. Não, o filho tem que ser educado em casa. Ele tem que aprender na escola, mas a educação vem de berço. Acabei de falar agora com a psicóloga. Você viu, percebeu, né? Sair da historiadora para psicóloga. Meu amor, seguro, babado, que domingo vai ser bom, tá bom? Vai lá, bota a água correndo, que tem mais coisa pra gente. Calma, que eu vou fazer outra pergunta que eu vou fazer pra Carla. Carla, você, enquanto coordenadora da UPA, você teve um trabalho que você acabou de mencionar. Você foi coordenadora da ação contra o Covid, foi alguma coisa assim? Foi, coordenadora do Covid. Inclusive eu estive lá, gente. Oh, meu Deus, dia terrível. Mas tudo bem. O Suaves, não era? Ai, ela fez usar o Suaves. Carla, foi uma das fases mais difíceis na vida de qualquer ser humano. Se alguém achou que o Covid, gente, foi uma gripezinha, que foi uma tossezinha, lamento. Continue com o seu pensamento, mas não foi. Carla, você acha, eu vou falar agora um pouco com a psicóloga, você acha que aquela fase que nós vivemos, ela interferiu muito no desempenho da gente hoje? Com certeza. Qual o ponto principal que você pode analisar isso? Assim? Ô Zé, eu fui de linha de frente da Covid-19, né? Então, assim, eu coordenei uma equipe grande e a gente vinha passando por lá muitas coisas. Então, tem gente adoecida até hoje. Adoecida psicologicamente, porque a Covid-19, ela trouxe pra gente um enfrentamento muito complicado. Primeiro foi o nosso afastamento, né, dos nossos familiares. Então, assim, o brasileiro, o baiano, que gosta daquela questão demais de abraço, né, de aconchego, e a gente se vê longe das pessoas que a gente mais ama. Perdemos pessoas também, né, muitas pessoas. Então, assim, enfrentar esse luto é muito difícil. Então, assim, a gente teve esse afastamento, a gente teve muitas percas, e isso trouxe consequências que a gente vai levar para a vida toda. Porque, assim, quando a gente perde alguém,
O luto, quando ele não é trabalhado da melhor forma possível, é uma coisa que você passa de ser apenas um luto e vira um transtorno psicológico. Então, hoje tem muita gente com crise de ansiedade, muita gente com depressão, muita gente com transtorno do pânico, justamente pela vivência que teve na Covid-19. Então, além de ter sido uma doença que afetou a saúde física, também afetou a saúde psicológica. Ô, Carla, eu posso falar da saúde física, a questão da minha linha de raciocínio. Eu tô tendo, assim, fragmentos de esquecimento. Sim. Entendeu? Eu tenho, assim, lapsos de memória, aquela coisa estranha. Eu ia falar o quê? Eu ia pra onde, entendeu? Então, eu posso falar por mim, entendeu? E realmente você fala tem real fundamento. Falar. Eu queria chegar na UPA também, sabe? Mas eu acho que vou deixar a UPA um pouquinho mais para frente. Só te fazer uma pergunta, que eu sei que muitas pessoas, às vezes, quando eu estou falando, assim, que tu não perguntou isso. Eu vou perguntar logo que o povo de Porto já está tudo entrando na minha mente. Você atende como psicóloga hoje ou você está em stand-by? Eu atendo como psicóloga na Clínica São Lucas. Carla? Sim. Carla, você mencionar nomes, claro, mas diagnóstico a gente pode questionar. Qual é o real motivo que as pessoas mais te procuram hoje, né, para um atendimento como psicóloga? Ô Zé, por incrível que pareça, hoje o meu público está mais voltado para adolescente. Muito adolescente com a questão, o que mais me preocupa é justamente isso, muita adolescente com a questão da automutilação, que muitas vezes chega na questão do transtorno borderline. Então, assim, hoje, essa parte da infância e da adolescência, os pais têm que ter esse olhar diferenciado, esse olhar de mais cuidado, porque a gente está com muita criança e muita adolescente adoecido. Eu sei que vocês, como psicólogos, digo vocês, porque para mim é uma das áreas mais encantadoras do universo, é a sua profissão de psicóloga, sabe? Eu acho que vocês conseguem, né, absorver. Eu acho que vocês absorvem tudo. Eu acho que aquela ideia de que você coloca o paciente na cadeira, deixa ele conversar à vontade, ninguém imagina o quanto que vocês estão absorvendo problemas. E eu queria, assim, te pegar, você mencionou jovens. Hoje os jovens é focado em qual o maior problema? Relacionamento, questão financeira, a questão do bullying. O que te leva, o que essa clientela te traz? Zé, é mais a questão do bullying das redes sociais, as telas. Então, assim, essa questão de telas é algo também que tem que ser bem visto e revisto pelos pais, pelo fato de que esses adolescentes eles ficam a maioria do tempo em telas. E aí há uma comparação muito grande, porque eles querem se comparar com os adolescentes, os influenciadores. E a gente sabe que muitas vezes nas redes sociais a gente passa aquilo que a gente quer passar. Então não existe vida perfeita, não existe um mundo perfeito. E muitas vezes essa questão de tentar se igualar ao outro gera uma frustração. E aí quando gera essa frustração, esse adolescente não sabe lidar com isso. E aí é onde começa a questão do adoecimento psicológico. Carla, só para os adolescentes saberem, aí é o seguinte, quando um paciente procura você no caso de um adolescente, é só você e ele ou tem um acompanhante, tipo o pai e a mãe? Zé, antes de fazer esse atendimento, primeiro com o adolescente, eu faço com os pais, com o cuidador, né, com quem esse adolescente convive. Porque eu preciso entender primeiro a história desse paciente na infância. Como é que foi essa história? Aí, a partir daí, depois dessa primeira consulta, que eu entendo como é que foi o contexto familiar e histórico desse paciente, eu começo a atender esse adolescente. Interessantíssimo, viu, Carla? Carla, aqui eu vou falar um pouco agora da Secretaria de Saúde. A gente sabe que a saúde no Brasil, ela anda assim, ela sabe meio que capengando, vamos dizer assim, mas está todo mundo tentando fazer o que é melhor e o que é melhor, sabe? A gente está vendo aí, como nós acabamos de mencionar, a população adoeceu no pós-Covid. Está todo mundo mais ansioso, mais estressado, sem paciência nos balcões de recepção. E o que eu quero falar para você é sobre uma coisa que eu sempre digo no meu programa aqui. A minha dor é diferente da sua. A minha espera é diferente da sua. Então, quando você for lá, a qualquer lugar que seja, UPA, hospital, postinho de saúde, tenha um pouco de paciência. Isso é uma mensagem que eu estou deixando aqui para mim ir aos comerciais e retornar com Carla Brito para falar do grande projeto de coordenação de UPA que ela exerce em Poções hoje, tá bom? É rapidinho, eu tô indo em Panificadora Conquista e, claro, em Hortifruti Fênix para deixar seu café do Zé muito mais gostoso. Oi, gente, estou de volta e deixa eu fazer aquela pergunta que eu faço todos os domingos. Tá pagando gás caro? Tá porque quer.
quê? Que se você é cliente global, meu amor, você tem o direito, você tem a obrigação de, olha, baixar o aplicativo da Ultragaz e, olha, ligar para esse telefone que está na tela aí e pedir, ó, aquele cupom de desconto. Sabe quanto é que eu pago no gás? Menos de R$100. Mas para isso tem que ser global. Sei que você é porque você está me assistindo. Mas a vizinha desavisada não é ainda. Corre lá, avisa ela, viu? Porque vizinho feliz, meu amor, não te incomoda, tá? Beijo, já tô voltando para cá. Porque Carla tá aqui, meu amor. Avisa todo mundo que Carla Brito está aqui comigo. Carla, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, né, Carla? Isso. Às vezes as pessoas têm uma visão totalmente deturpada da UPA. A UPA não era nem para fazer, né, lugar de, digamos assim, de internamento, né? Mas às vezes eu chego na UPA, gente, que eu tenho acesso, graças a Deus, você também, a depender do protocolo, você pode entrar, fazer uma visita, entendeu? Aparamentado, tudo certinho, pode conhecer alguns lugares, você pode, outros não. Tipo, Sala Vermelha eu nunca entrei, né? Eu vou fazer o que lá na Sala Vermelha. Mas eu sei, Carla, que lá na UPA vocês fazem um trabalho que não é de obrigação de vocês. As pessoas às vezes não entendem muito isso. Eu chego lá, tem gente que está lá esperando uma transferência, esperando isso aqui, a dor de cabeça que não passa, fica lá na UPA, quer ser internado. A UPA não é um lugar para internamento, né, Carla? E eu queria também que tu desenvolvesse a característica da UPA, para que as pessoas pudessem estar aprendendo em relação a isso. Porque nosso programa também é para te ensinar, tá bom, gente? Vamos ver como é que a gente vai fazer se a gente passar mal em casa. Pois é, em primeiro lugar, o que eu acho que precisa ser desmistificado na questão da população em relação ao atendimento da UPA é a questão de quando chega na UPA. Ah, quando chega na UPA eu quero ser atendido logo, eu quero porque fulano chegou e passou na minha frente. As pessoas têm que entender que a UPA não é atendido por ordem de chegada. A UPA é por classificação de risco. Então, assim, muitas vezes você está lá e uma pessoa que chegou depois de você, ela vai ser atendida primeiro. Justamente por conta da classificação de risco. Porque já está dizendo, o UPA é um lugar de urgência e emergência. Então, assim, a gente dá prioridade para o pessoal da ficha amarela e ficha vermelha. Claro que vai atender todo mundo, mas ficha amarela e ficha vermelha vai ter prioridade no atendimento. Então, essa questão que você falou também é muito importante, Zé. Muitas vezes, a maioria das pessoas que chegam na UPA tem que entender que talvez aqueles sintomas que ele está sentindo não seja da UPA, seja de unidade de saúde, seja de posto. Por isso que muitas vezes a gente tem uma superlotação no serviço, porque muitas vezes os atendimentos que poderiam ser feitos em PSF estão indo para a UPA. Aí acaba aglomerando o serviço, acaba tendo um excesso, né, de gente justamente por conta dessa classificação de risco, que muitas vezes é azul, muitas vezes é verde, que poderia ser feita num posto de saúde. Então, assim, as pessoas elas têm que entender, porque muitas vezes quando eu estou lá, chega a gente, ó, eu tenho uma hora que eu estou aqui, fulano chegou, tem 10 minutos e passou na minha frente. Mas aí, mais uma vez, eu ressalto, é por classificação de risco e não por ordem de chegada. Também não tem a questão da idade, que muitas vezes fala, é porque ele é mais velho do que eu. Também não tem essa classificação, é a classificação de risco mesmo, é por sintomas. Aí o paciente ele chega, ele passa na recepção, ele vai para a triagem e a partir da classificação que o enfermeiro da triagem coloca é que ele vai ser atendido. Essa questão que você também falou sobre a questão do internamento, realmente, a UPA só é para o paciente ficar no máximo 24 horas, porque a gente não tem nem serviço de hotelaria nem serviço de nutrição dentro da UPA. Só que muitas vezes a gente precisa ficar com o paciente lá justamente por isso, porque precisa de uma vaga, precisa de uma regulação. A gente também tem, né, esse contrato com o hospital, né, de quando o paciente fica lá, a gente transferir para o hospital para ficar esperando a vaga no hospital. Mas muitas vezes também o hospital está cheio. Então a gente não pode mandar esse paciente para casa, a gente fica com esse paciente lá até sair a vaga, até sair a regulação desse paciente. Já chegou a ficar 8, 10 até 15 dias um paciente na UPA. Vocês entenderam? Agora vamos fazer a parte artística. Eu chego lá com a dor de dente louco, e ó que eu sou banguelo. Chego lá com a dor de dente incrível, morrendo de dor de dente, gritando horrores. Aí chega uma pessoa que acabou de sofrer um acidente, né, que não tem uma gota de sangramento. Não está nem gritando, está ali imobilizado. Carla, me explica quem tem prioridade, eu com a dor de dente ou ele que sofreu um acidente? É como eu falei, aí vai depender da classificação de risco. Ele vai passar pela triagem, o enfermeiro da triagem vai ver a questão dos sinais vitais, vai fazer todo o protocolo. A partir da cor que ele for classificado, aí se for amarelo, ou se for vermelho, ou se for verde ou azul, é que a gente vai saber quem é que vai ter essa prioridade no atendimento. Entenderam, né? Não é nem a dor e nem a sua. Exatamente. Quem vai avaliar isso é a triagem, tá? Então, estamos conversados, vamos ajudar a UPA a andar, meu amor. Carla, você também já desenvolveu outras funções na saúde, em Poções, né? Eu ainda vou retornar à UPA, claro, né? Mas antes de eu sair desse gancho,
Carla, quantos médicos existem na UPA hoje? Você consegue fazer isso? Que eu vou trabalhar com números. Se você não conseguir, não tem problema. Quantos médicos atendem por dia? Atendem normalmente por dia. 2 médicos. E são encaixados na UPA o quadro de quantos médicos ao total? No mês, uns 30 médicos. Porque trabalha por escala, o cachorro do né? WhatsApp. Ele trabalha por Deus, escala. Muita gente, Carla. A equipe é grande. E aí todo mundo desenvolve seus trabalhos. São 2 médicos por plantão. São 2 médicos por plantão. Eu tô passada, não A sabia UPA não. hoje funciona com 2 médicos, mas já chegou a trabalhar em outras gestões com apenas um médico. Eu lembro que era engraçado que eu vou na UPA hoje, eu vejo as coisas mais tranquilas. Eu tive com minha mãe lá recentemente, alguns meses, e tudo muito tranquilo. Eu já cheguei na UPA para ver o povo ali quase pulando o balcão, entendeu? Gritando e tal. E isso me incomoda muito, sabe? Como eu falo, a dor de um não é igual a dor de outro. Mas que bom saber que a UPA é uma equipe pronta para esse atendimento. Já diz o nome, uma equipe de pronto atendimento. Carla, você desenvolveu outros trabalhos. Eu lembro de você, colega minha lá no CPD, né? Eu queria que, além deste que eu acabei de mencionar, você me falasse por onde você, né, enriqueceu seu currículo. Porque você é uma menina de grande utilidade, uma menina, tá vendo? Ô, Brasil, que bom. Ô, delícia, Obrigada Brasil. pela menina. E aí, Carla, eu sei que você já desenvolveu muitos trabalhos. Eu sei que o CPD, a gente estava ali e tal. E sempre teve você sempre foi uma menina muito eficiente. Eu queria que tu falasse pra gente o teu percurso, né? Não só na saúde também, como em outras áreas profissionais, Carla. Sim. Eu comecei dando aula, como eu te falei, né, Zé? Sim. Depois eu fui para a saúde. Eu tive um problema no olho, não podia mais lecionar. Acho que tu até se lembra. E aí fui para a Secretaria de Saúde, lá no CPD. Depois do CPD eu fui para a área administrativa. Aí depois da área administrativa eu dei uma pausa. Foi quando eu comecei a estudar psicologia. Fiquei um tempo morando em Vitória da Conquista. Aí quando eu me formei eu retornei. Aí foi quando eu assumi o centro de Covid. Aí quando acabou a pandemia eu assumi a coordenação de saúde do trabalhador. E depois, e agora estou assumindo a UPA. Já tem 2 anos e alguns meses que eu estou na coordenação da UPA. Por que você apareceu na UPA? Qual foi o real motivo de você ir para a UPA, assim? Porque muitas pessoas, eu não vou para a UPA, eu não quero UPA, eu quero postinho, isso e aquilo. E você falou, eu vou. De onde partiu a iniciativa? Pois é, eu sempre gostei muito de desafio. Porque, na verdade, assim, eu sou psicóloga, né? Então, assim, por mais que é da área de saúde, mas não é a área da urgência e emergência. Mas eu sempre gostei. E aí, quando me veio a proposta, eu pensei bem, analisei se era aquilo mesmo que eu queria. Eu falei, não, eu vou enfrentar o desafio. Quando eu fui convidada a estar na UPA, a Dona Nilda me fez o convite para estar lá. Dona Nilda tem um olhar muito voltado para a questão humana, né? E aí ela sempre gostou do meu trabalho, a gente sempre conversou. Ela falou, Carla, eu quero algo mais humanizado na UPA. Eu quero alguém que tenha uma atenção mais voltada para o povo, não só a parte técnica, porque é muito importante que a gente conheça a teoria e a gente conheça o fluxo da unidade, mas a gente precisa também dessa parte humana com as pessoas. Porque a gente entende que quem vai na UPA não vai porque não tem no que fazer e precisa e quer estar lá. Não. Todo mundo que vai para lá é porque está precisando de um atendimento e de um acolhimento. Então é isso que eu tento fazer junto com a minha equipe. Não só dar esse trabalho da parte técnica, mas sim esse olhar mais humanizado para as pessoas. Eu sempre falo, gente, cuidem das pessoas como vocês gostariam de ser cuidados, como vocês gostariam que alguém de vocês que chegasse aqui fosse bem tratado. Então a gente sabe que a gente não consegue fazer nada perfeito porque ninguém é perfeito, mas a gente tem buscado sempre dar uma assistência melhor a cada paciente que entra na UPA. Carla, você gosta de desafios, eu gosto muito das mulheres. Eu acho que você você sempre foi uma mulher empoderada, você sempre foi uma mulher assim, cheia de atitude. Eu vou, eu faço. Eu lembro de você, era uma das minhas braço direito na Zepa. E quando eu pensava em desistir, você falava, levanta, bora que vai dar certo. E lá estava nós, daqui a pouco, brilhando. Carla, meu amor, teve uma passagem incrível na Zepa. Acho que nem tem a camisa não cabe mais não, né, filha? Cabe, B. E cabe. Não, ela já quer ser modelo. Oh, meu Deus do céu, Brasil que eu quero. E olha a postura dela. Gente, a gente bate uma resenha longe daqui que vocês nem imaginam, viu? Mas é para vocês poderem ver que a gente tá bem arrumadinho aqui. Carla, é o seguinte, você como de fato, né, você sempre foi uma mulher muito empoderada, muito determinada. E eu queria agora, diante desse poder que você tem de desafios, me dizer qual é a maior dificuldade da UPA hoje. Porque a gente só gosta de falar das qualidades. Sim. Eu queria saber se você teria condição de me apresentar as dificuldades enquanto coordenadora que existe na UPA. Ô Zé, a dificuldade eu acho que é justamente essa questão da superlotação mesmo. A gente sabe que tem dias que a UPA está mais tranquila, só que tem dias que está mais cheio.
A gente vem fazendo um balanceamento da questão dos atendimentos da UPA. Até antes da Covid-19, a gente tinha 2.500 atendimentos. O mês agora de agosto, que eu fiz o fechamento, a gente bateu 3.902 pacientes. Então, assim, é quase o dobro. Então, assim, a população ela está cada vez mais adoecida. Depois da questão da Covid-19, como eu falei, trouxe grandes consequências da saúde física, saúde psicológica também. A gente vem também de um tempo agora, que são a questão questão pulmonar, né? Muita gente gripada, muita gente com dificuldade respiratória, mudança de tempo, muita criança, muito idoso. Então, acho que hoje a dificuldade da UPA é a questão, não é que a gente não faça o atendimento, mas a gente tem uma superlotação que talvez poderia ser desmembrada para os postos de saúde. Carla, a gente sabe que a Covid ela não se exalou. Não, e nem vai. Está por aí mudando, que agora... São variantes, né, Variantes, né? Como é que está hoje o trabalho de combate à Covid? Porque o povo deve falar, vocês não falando de Covid ainda. Gente, falando de Covid, como eu falar de pneumonia, de sarampo, de doenças que eram erradicadas, estão aí tudo beirando novamente, entendeu? Como meningite. Vira e mexe, você pode ver. E eu vou falar com você aqui. Procure vacinar-se, viu? Porque vacina combate tudo isso. Carla, como é que está a questão da Covid hoje? Pois é, a questão da Covid hoje a gente está mais tranquilo. Só que não quer dizer que a gente ainda não fique em alerta. Às vezes a gente ainda tem paciente que testa positivo para a Covid-19 na UPA. E esse protocolo hoje, assim, não é como era aquela época de isolamento, aquela coisa toda, distância, isso aqui, não toca na mão de... Como é que é a orientação? Na verdade, assim, o protocolo para a Covid é o mesmo. É o mesmo? Se a pessoa testar positivo para a Covid, o protocolo é o mesmo. A diferença agora é porque, assim, as pessoas acham que estão vacinadas, que elas estão imunes, né? Então, assim, as pessoas elas têm que entender, como você falou, é a questão da vacina. Muita gente parou na primeira e na segunda vacina. Então, a gente sabe que a vacina ela tem o tempo, né, ali de efeito no corpo, depois vai passar. Então, as pessoas elas precisam se cuidar, porque quando a gente fala de Covid, não é só pensando na gente, não é pensando no próximo. Porque é uma doença que transmite e transmite muito fácil. Então, assim, quando pensar em Covid, não pense só em você, não. Pense que você pode estar passando para outra pessoa que ainda não se vacinou, ou que tem alguma imunidade baixa, ou que tem alguma comorbidade, que para você pode pegar a Covid e você pode não ter nada. Mas para outra pessoa pode ser letal. Carla, falar comigo aqui agora. Eu acho que tem uns 2 anos que eu tomei a vacina. Acho que está na hora de atualizar, né, gata? Tomou quantas doses? Tomei 3. Pois eu já tomei 5. O cachorrinho do WhatsApp. Gente do céu, Carla, então eu tô atrasado Tá na vacina. atrasadíssimo, B. Carla de Jesus. Carla, falando do desafogo da UPA, eu gosto muito de trazer sugestões e agora eu quero que os nossos grandes vejam isso. Grandes assim, sabe, presidente, governadores e tal, porque o secretário faz um trabalho muito legal, viu? Sim. Eu quero até fazer uma ressalva aqui, viu, filha? Que o Marco Sola, meu amor, me botou no chinelo. Eu falei, ele não vai dar conta, que ele só sabe é picanha. Que nada, o dono do açougue Fortaleza é um ótimo administrador. É sobre gestão, né? Sim. Saúde também é gestão. E ele está realmente, de parabéns, porque eu me surpreendi com o Marcos. Eu gosto tanto de me surpreender com as pessoas. E ele não deixou a mim a desejar. Eu sinto que o funcionário hoje tem uma liberdade. A pessoa hoje não tem uma pressão, sabe? E eu vejo muito isso. Carla, você só me responde sim ou não. Você acha que nós precisaríamos de mais uma UPA, de mais postos, de mais hospitais, com a proporção da superlotação da UPA com o crescimento da nossa população? Ô Zé, eu acho que uma segunda UPA para porções não, porque a UPA ela é por quantidade de habitantes. Eu acho que a gente podia fazer uma reeducação com a população, para as pessoas entenderem qual é o lugar, qual é o serviço que eu preciso procurar quando eu estiver com determinado sintoma. Porque aí cada um iria para o setor que deveria ser atendido e eu acho que essa superlotação, ela cairia. Respondeu clara e objetiva. E nós vamos aos comerciais e já vamos voltar, né, para saber um pouco mais sobre essa mulher. Vou deixar ela de calça curta agora, porque é longa, viu, irmão? Ela tá com a pantacu linda, viu? E lembra, viu? Lembra que na minha mesa tem, a nobreza do iogurte que você vai encontrar lá na Fênix. Se você ainda não provou, meu amor, neste domingo eu tô aqui, com 0 lactose de maracujá. Poxa, meu amor, tá com dor de barriga porque quer. 0 lactose, nobreza pra você. Procure lá na Hortifruti Fênix, tá certo? E olha, lá também tem um queijo maravilhoso que eu vou ter que usar a mão aqui pra chamar os comerciais, que já tô voltando, viu? Panificadora Conquista e Hortifruti Fênix. Queijo Sena pra você. Adoro.
Deixa eu falar pra você que você sabe, todos os domingos à noite, né, a gente reúne, né, cantores, tropeiros e poetas, meu amor. Porque você sabe que o Rancharia é todo domingo às 19 horas. Não esqueça disso não, tá bom? Então anote aí logo na sua agendinha. Carlita do meu coração, vamos bater um papo agora. Carla, eu posso falar por propriedade, viu, amor? Você sabe que eu lhe criei, você me respeita, tá? Ela tá tão séria, Brasil. Carla, eu passei, assim, uma fase muito difícil, né, na sua vida com você. Entendeu? Falar de saúde também remete-me dá o direito de falar da sua saúde. Eu me recordo que você foi vítima de um diagnóstico equivocado, errado, de pessoas maldosas, e que eu não posso passar por aqui sem falar que você soube levantar como uma águia. Eu acho que a fênix, meu amor, é muito pouco para você. Eu acho que você tá com seus olhos lindos, mel. Quem é Sheila Carvalho perto de você, meu amor? Porque eu vi quantas lágrimas você, né, chorou, derramou, o que fazia com você. Não vamos nem entrar em detalhes, mas as pessoas vão entender que você é uma mulher hoje de superação, de grandeza. Eu queria ter, gente, mais adjetivos para falar para essa pessoa, mas ela já sabe o tanto que eu já falei para ela, sabe? O tanto que eu lembro que Renata, né, te abraçou, tanto que nós oramos, tanto que Dadai bateu o joelho aqui em casa para poder fazer você se levantar, e você se levantou. Eu amo tanto olhar pra você, assim, sabe? A gente se distanciou um pouquinho porque você foi estudar, você casou, e a vida não é como era antes. Mas eu quero aqui te agradecer por você ter se levantado. Eu nunca tive a oportunidade de tornar isso público e dizer o tanto que eu te amo e o tanto que você é capaz, tá? E eu sei que tudo isso, Carla, só foi possível porque você quis. Porque você foi a mulher mais forte entre tantas que eu conheço nesse mundo. Então, minha gratidão a você. E toda vez que alguém pensar em te derrubar, lembra, eu vou levantar, e levante, tá? Eu falei isso aqui do fundo do meu coração, você sabe o tanto que eu te amo, viu? E tudo isso é possível também, Carla, porque você tem uma família incrível. E essa família não te abandonou. Verdade. Valdete, com aquele volante dela duro no trânsito. Valdete, cuidado com a multa, minha amiga. E dizer que esse povo te ama tanto, Carla. E eu queria te mostrar uma coisa que eles mandaram pra você. Ai, gente, eu quero começar com essa aqui. Oi, mana, tô aqui para poder prestar, né, essa homenagem para você. Apesar de não ser muito fã de vídeo, de câmera, mas eu não poderia deixar, né, passar esse momento e vim aqui falar um pouquinho sobre você. E falar, mana, sobre você, falar sobre resiliência. É algo que combina muito, né, com você, essa palavra. Depois de tudo que você enfrentou, de tudo que nós acompanhamos você, né, em toda a sua trajetória de vida, né, foram muitas decepções, muitas frustrações, muitas dores, muitos traumas, muitos desafios, mas eu sempre falava com você, mana, que em todos eles você nunca esteve só, você nunca está só, né, a gente estava sempre ali com você. E o Senhor, principalmente, esteve contigo em todos esses momentos, segurando a sua mão, te sustentando para não deixar você desistir, nem deixar você desanimar. E tudo isso que você passou, mano, você é muito guerreira, você é muito vitoriosa, porque só você sabe, você e Deus sabe o quanto você passou para você chegar aonde você está hoje. E eu quero dizer para você, mana, que eu tenho muito orgulho de você, muito, você não sabe o quanto. Eu sempre brinco e falo que meu orgulho tem nome e sobrenome, e é Carla Brito Silva. E, mana, você é um exemplo de coragem, de força. Saiba que você é uma mulher muito guerreira, esforçada, dedicada em tudo que você faz. É uma mulher, assim, maravilhosa, excepcional, exemplo para mim e para muitas mulheres, pode ter certeza disso, mana. E outra coisa que você pode ter certeza é que você é inspiração para mim e para muitas mulheres. Quero dizer, mana, que eu te amo muito, você sabe que pode contar comigo sempre. Sempre estarei aqui com você e por você. Você é uma mulher muito determinada, uma mulher forte, uma mulher corajosa, que muitas vezes nem você sabe essa força que há aí dentro de você, mas tem, e você pode buscar todos os dias,
que essa força, ela vai ser revelada em você e através de você. Saiba que eu te amo muito e mais uma vez repito, tenho muito orgulho, mana, da mulher maravilhosa que você se tornou. Uma mulher maravilhosa, uma profissional excelente, do lar, da família. Só tenho que agradecer. Sou grata a Deus pela sua vida, mana, e peço para Ele todos os dias que Ele venha renovar suas forças a cada amanhecer, porque as lutas, as batalhas continuam, né? Mas como eu sempre falo, em todas elas o Senhor se faz presente e Ele estará sempre com você. Então, quero deixar essa mensagem para você e dizer que eu te amo muito. Recebe aí um beijo, tá? E conte comigo sempre. E também quero deixar para você, Zé, um abraço e um beijo muito carinhoso. Você sabe, Zé, o quanto você significou e significa, o quanto você foi importante na minha vida, na minha adolescência. Você foi um pai para mim. E sempre que eu precisei, nos momentos mais difíceis, você se fez presente. Então recebe aí um abraço carinhoso e saiba que você tem um lugarzinho especial no meu coração, viu? Um beijo pra vocês. Tu acha que acabou? Acabou Você não. quer me matar, Zé? Oi, Carla. Eu quero te dizer que sempre você aproveitar essa oportunidade aqui e te falar, que eu sou ruim de falar essas coisas, né? Você sabe disso. Mas eu vou te falar que você é uma filha maravilhosa, entendeu? Sempre me deu orgulho em tudo, muito estudiosa, sempre correu atrás do que você quer. Uma filha boa para mim, que sempre me deu carinho, atenção, uma pessoa maravilhosa, entendeu? E agora mais ainda que me deu meu netinho, Luiz, que é alegria minha, entendeu? Que Ave Maria, todo dia eu tenho que ver meu filhinho, o dia que eu não vejo parece que tem 1 mês, 2 meses. Eu amo muito você, meu netinho, viu? Eu sempre amei vocês e cada dia que passa eu amo mais, viu? Ainda mais meu netinho, que vovó ama assim de paixão mesmo, viu? Esse aí veio pra, assim, eu não tenho nem palavra o que eu tenho de falar, que foi uma bênção de Deus mesmo, que veio pra juntar mais nós ainda, viu? Eu só vou te dizer que eu te amo muito, viu? Beijo. Oi, mamãe. Falar aqui, principalmente como você é minha inspiração, tanto como pessoa quanto como mulher. E apesar de talvez você não saber disso, eu quero te dizer, hoje e sempre, que você é a melhor mãe do mundo. E eu acho que não teria nenhuma outra possibilidade de ter uma mãe melhor do que você, porque pra mim você é perfeita em tudo. E assim, eu sempre olho pra você e penso que eu quero ser pelo menos 10% de tudo que você é. Tanto assim, academicamente, você é muito estudiosa, quanto como pessoa. Você é uma pessoa proativa, que está sempre disposta a ajudar as pessoas. A gente vê isso no seu trabalho mesmo, como você está sempre disposta a ajudar, sempre disposta a resolver as situações. Então, eu quero ser um pouco mais parecida com você todos os dias. Você é realmente a minha inspiração de vida e o maior amor da minha vida. Você e agora, como minha avó falou, Luiz, nossos amores. Obrigada por ter me colocado no mundo e obrigada por existir na nossa vida. Beijo. Tchau. Tchau. Belinha cresceu, né? Mas tem mais recado pra você. Hoje eu não falo mais nada, não sei mais nada daqui. Olha quem mandou um recado pra você. Bom, falar de Carla é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Fácil porque ela é incrível em tudo que faz e difícil porque eu nunca encontro palavras que expressem o quanto sou grato por tê-la ao meu lado. Como esposa, ela é minha companheira, né? De todos os momentos, minha fortaleza, meu maior presente. E como mãe, ela é incansável, se dedica. Carla já passou por muitas dificuldades na vida, mas não se absteve da sua característica que me emociona muito,
né? É uma característica sublime dela. Ela ajuda todo mundo. E muitas das vezes esquece até dela mesma. E como profissional eu sou fã, admiro demais sua determinação, faço tudo que estiver ao meu alcance, né, para tentar ajudar, porque sei o quanto ela merece cada conquista. Meu amor, você é uma incentivadora nata, que inspira, que levanta, né, e levanta a todos à sua volta, e eu tenho muito orgulho de você e agradeço a Deus todos os dias por caminhar ao seu lado. Então é isso. Tá dando tchau. Ai, Zé. Sua família. Minha família. Minha família, Zé, por um certo período, minha família me carregou no colo. Eu tive 2 momentos bem delicados na minha vida, né? Esse da saúde, como você citou. Foram 4 anos fazendo um tratamento ao qual eu não tinha o problema. Então foram 4 anos da minha vida só dentro de hospital. Me lembro. Tomando uma injeção por dia. E aquilo me afetou de uma forma assim que tive que abdicar da minha filha na época, porque ela teve que morar com o pai, porque eu não tinha condições de cuidar dela, né? Minha mãe também ficava comigo no hospital, então Isabelle ficou 4 anos longe de mim. Eu acho que de toda a dificuldade que eu passei nesses 4 anos, acho que ficar longe da minha filha, acho que foi a pior. E eu sempre me cobrei muito em relação a isso, porque eu sabia que era um momento que minha filha precisava muito de mim, mas que eu estava ausente. Mas, assim, diante de todas as dificuldades, eu agradeço a Deus por tudo. Eu acho que tudo que a gente passa na vida é aprendizado. Eu aprendi muito como mãe, aprendi muito como mulher. Enfrentei também um período de depressão, que foi um período muito complicado, até um tempo atrás, recentemente. Quando eu engravidei de Luiz, eu estava com depressão. E eu falo que Luiz, ele veio para curar todas as minhas feridas. Foi como se eu tivesse reiniciado. Luiz, ele me resgatou de um lugar que eu estava no fundo do poço, eu posso dizer para você. Eu já não tinha mais vontade de viver, eu já não tinha mais vontade de sair, eu já não tinha mais vontade de trabalhar. E quando eu engravidei, eu perguntei a Deus qual era o propósito que Ele tinha, porque eu não estava cuidando nem de mim, como é que eu ia cuidar de uma criança. Mas hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. É porque eu renasci junto com Ele. E hoje eu me sinto muito bem, hoje eu me sinto curada, hoje eu tenho vontade de trabalhar, hoje eu tenho vontade de sair, hoje eu tenho vontade de cuidar das pessoas, que eu acho que meu objetivo aqui na Terra é esse, é cuidar das pessoas. Eu gosto de cuidar, eu gosto de acolher, eu gosto de abraçar, eu gosto de ser útil na vida das pessoas. Porque uma vez quando você tem a saúde afetada, como eu tive durante 4 anos, que vivia dentro de leito do hospital, onde eu precisava muito dos profissionais de saúde, hoje eu entendo a importância de estar ali na UPA. Quando eu tive essa oportunidade de ir para a UPA, eu pensei nessa missão. Assim como eu fui acolhida lá atrás, eu preciso acolher. Então, assim, esse é um dos reais motivos também que eu aceitei a coordenação da UPA, foi fazer pelas pessoas o que fizeram comigo lá atrás. Ou o que não fizeram, né? Porque eu tive um diagnóstico errado, eu enfrentei uma doença que eu não tinha, tive consequências de saúde justamente por conta de medicações muito fortes que eu tomei, mas hoje eu entendo que eu preciso cuidar de gente, hoje eu preciso cuidar das pessoas. Eu acho que minha missão aqui na Terra é justamente essa. E minha família, assim, minha mãe, ela abdicou de tudo para cuidar de mim. Luísa, também maravilhosa. Na época ela morava em Jiquié, ela deixava tudo que ela tinha, o trabalho dela, para também cuidar de mim. Né? Passei por várias coisas, várias situações. Eu fui uma mulher vítima de violência doméstica, então enfrentei vários problemas, inclusive críticas também. Mas assim, só eu sei o que eu passei. Então assim, as pessoas precisam entender a dor do outro e se colocar na dor do outro. Eu não preciso viver aquela dor para saber que aquela pessoa sofreu. Então hoje eu também brigo por mulheres, eu brigo por essa causa, porque eu acho que é uma causa que precisa ser falada, é uma causa que precisa ser debatida, é uma causa que a gente precisa enfrentar. Porque cada dia que passa, as mulheres estão mais sendo violentadas. Então a gente precisa acabar com isso. A gente precisa falar, a gente precisa ser ouvida. Porque quantas de nós não está sendo calada todos os dias? Então, assim, eu como mulher, como profissional de saúde mental, eu brigo também por essa causa. Hoje, graças a Deus, eu encontrei um parceiro que eu realmente posso chamar de parceiro, que
me levanta todos os dias, que me coloca lá em cima, que fala da minha pessoa, de como eu sou mulher, de como eu sou grande. Quando eu tô para baixo, ele me coloca para cima. Então, assim, Deus foi muito bom comigo, Zé. Ele me deu uma pessoa que é meu companheiro, me deu um filho para eu poder entender o meu propósito de vida aqui na Terra. Então, eu reiniciei. E hoje eu sou uma nova mulher para ajudar também outras mulheres. Obrigado. Obrigado por tudo. Por esse momento lindo, incrível. Chega ao final com essa mensagem tão linda. Eu acho que as pessoas que estão em casa devem estar assim, impactados, alegres e felizes por saber que você está assim de pé. Que bom, Zé. Obrigado por ter vindo. Eu que Deus agradeço. te abençoe. Muito obrigada Eu por vou tudo. deixar esse tempinho para você também fazer esse agradecimento a alguém que você queria de forma especial. Muito obrigado, viu, Carla? Eu que agradeço, Zé. Eu queria, sim, Zé, agradecer a Deus em primeiro lugar, por tudo. Por tudo que eu passei, eu entendo que eu precisava passar por tudo que eu passei para hoje ser a Carla que eu sou hoje, né? Agradecer a minha família, agradecer a minha mãe, a minha irmã, né? Aos meus irmãos, na verdade, aos meus 2 filhos, ao meu esposo, né? Agradecer também ao pessoal do meu trabalho, né? O pessoal da UPA, que é uma equipe, assim, que a gente levanta todos os dias com vontade de trabalhar. A minha equipe é uma equipe muito unida, é uma equipe que está lá disposta a sempre dar o melhor para a população. Agradecer também a dona Nilda, né, que foi quem me deu essa oportunidade de trabalho. Agradecer hoje ao nosso secretário Marcos Sola, né, que vem fazendo um trabalho diferenciado também na saúde, não só na parte técnica, mas também na parte humana, que está ali sempre querendo saber quais são os problemas que a gente tem mesmo, para ele poder abraçar de perto e tentar resolver da melhor forma. Em especial, agradecer a todos vocês, né, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre mim e sobre o meu trabalho. Obrigado, Carla. Eu que agradeço. E eu vou terminando esse programa agora, te fazendo uma pergunta que eu tirei de todo esse papo com Carla. E você aí, está sendo útil para quem? Seja útil primeiro para você, não se cale, abra sua voz. Não precisa gritar não, só abra sua voz. Mas se tiver que berrar, berre bem alto e diga: eu estou aqui, eu vivo, eu quero viver. Não permita ninguém tocar em você. Não se esqueça disso. Boa semana, que Jesus te abençoe e eu te vejo domingo que vem aqui no Café com Zé.